Bom demais, então um bom tempo aí sem fazer um vídeo, né? Fiquei aí 2 semanas fora, na verdade 3 semanas, né? Eu vou fazer um outro vídeo sobre o que aconteceu também recentemente, um alerta inclusive, tá? Agora sim voltando no meu projeto de aprender Unreal Engine do zero até postar um jogo na Steam. Boa, então primeira coisa é aquela health bar que ficava o tempo inteiro no meu personagem, ela vai aparecer agora apenas quando eu passar em determinado ponto. Então, por exemplo, tô aqui subindo, né? Ó, não tá nem com health bar minha, nem com o inimigo. O inimigo já apareceu. Então, do inimigo já apareceu e agora a minha apareceu também. Então a gente vai entender essas duas lógicas, né? Aí a gente combate aqui, ó, confronto, beleza? E a gente vai entender como que ficou esse controle, né, de visibilidade. Tava me incomodando pra caramba ali, aparecia... eu rodava a cutscene e já ficava health bar lá, ficava horrível. E vamos ver como que foi simples fazer isso. Então, primeira coisa, deixa eu parar o jogo aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que responder é quando, né? Qual que vai ser o ponto de acionamento de mostrar a health bar? Bom, a gente tem um objeto aqui chamado Trigger Box. Tá? Trigger Box. Esse Trigger Box, olha só, ele é exatamente esse carinha aqui, ó. Então, Trigger Box. O que acontece? Eu arrastei ele, coloquei a área específica. Reparem que, não sei se... Então, quando eu tava mostrando o jogo, eu tava aqui mais ou menos, né? Não tava mostrando, quando eu vim pra cá ele começou a aparecer. Então, nesse ponto aqui, quando eu entrar nessa caixa, eu vou controlar a visibilidade. Muito simples. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, quando eu seleciono aqui o Trigger Box e venho aqui pro meu blueprint de nível, a gente consegue criar o evento atrelado a ele. Então, se eu clicar com o botão direito, vê que dá para criar uma referência. Aqui eu cliquei no Landscape, né? Deixa eu clicar no Trigger Box. O Trigger Box. Aí se eu venho aqui, clico com o botão direito, Create a Reference to Trigger Box. Assim como você cria essa referência, quando você coloca On Actor Begin Overlap, né, você chama aqui o evento On Actor Begin Overlap, ele cria automaticamente relacionado ao Trigger Box. Então, traduzindo significa o quê? Quando o ator, né, que no caso sou eu, um baita ator, quando eu começar a overlap, né, a passar por cima do Trigger Box, eu vou disparar uma cascata de evento. O que acontece? Aqui, você concorda que no nosso jogo a health bar fica em cima de cada personagem seguindo ele? Ou seja, fica dentro da estrutura do personagem? Então a gente não vai controlar a health bar aqui, né? A gente precisa fazer o quê? Dar início nesse fluxo todo. Então a primeira coisa que eu fiz, reparem que tem duas funções aqui, ó, 2 eventos chamados Show Health Bar e Hide Health Bar. Aonde que eu estou implementando? Porque chega aqui e morre, né? Qual que é a lógica? Não tem nenhuma branch ali, não tem nada. Então o que acontece? Dentro do meu... tá até escrito aqui já, né? Target is Blueprint Hero. Então realmente já tá dando uma dica aqui, que é o seguinte... Se eu vir aqui no meu Blueprint Hero, aqui, mostrar barra de vida, eu criei 2 Custom Event, né? Então, Custom Event, add Custom Event, e chamei ele de Show Health Bar e Hide Health Bar. Beleza? E aí, o que acontece? Aqui dentro, a gente tem um pino de execução que vai setar a visibilidade do quê? Do meu widget. Então, é esse widget aqui, tá? O meu widget de Health Bar. Cadê ele? Aqui do lado, ó. Health Bar. Beleza? Então eu vou só setar a visibilidade quando tá show. Eu vou mostrar. Quando tá hide, eu vou esconder. Então se eu saísse daquele momento, daquele espaço, né, de Trigger Box, eu ia esconder o meu Health Bar. E aí, se você lembra ali na minha demonstração, a Health Bar do inimigo apareceu antes da minha. Por quê? Porque no inimigo, eu não quero que ele sobreponha. Ele já tá dentro aqui, né, ele já tá dentro do Trigger Box. Ele já tá na área de combate, digamos assim. Então, qual que vai ser o gatilho para mostrar ou não a Health Bar do inimigo? Se a gente vir aqui no Blueprint Enemy, a gente vai lembrar que existe um evento que já verifica se ele está vendo o Blueprint Hero, né, o nosso Actor aqui, tá? Então, se eu já estou
já tenho toda a lógica de identificar o inimigo, né? Que no caso o inimigo do inimigo sou eu. Se eu já tenho essa lógica, pô, eu vou mostrar a Health Bar. Então naquele momento, ele viu antes de eu entrar na área de combate, por isso que a Health Bar dele apareceu antes. Muito simples, né? É só isso, só chamei o Set Visibility. O widget dele a gente criou da mesma forma, né? A gente criou da mesma forma aqui no init, cadê? Aqui, ó. Cadê o init dele? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem criar barra de vida. Opa, nossa senhora, de vida. Tá, então aqui já tem o init que cria e a gente só seta quando ele começar a me ver. Bem simples, né? Então olha que legal. Aqui no meu trigger box, em qualquer lugar aqui, qualquer trigger aqui. Então aqui no meu trigger box eu consegui controlar a aparição do meu Blueprint Hero, né? E aí toda a lógica que eu quisesse da Health Bar, se eu quisesse que a Health Bar ficasse de outra cor ou maior, ficaria tudo sob a responsabilidade do meu Blueprint Hero, né? Que faz mais sentido, não faz sentido eu controlar uma coisa que é referente ao meu personagem de outro lugar, né? A não ser que seja uma coisa global que outra pessoa ou outro personagem vai acessar também, aí talvez teria que fazer isso. Mas nesse caso não, é um controle totalmente dentro do Blueprint Hero. E o enemy, mesma coisa, né? No caso do enemy aqui, eu já tenho um momento de disparo que eu gostaria de mostrar, né? Ah, uma coisa que eu não citei. Tá, uma coisa que eu não citei é que para isso funcionar, eu tive que, bem simples, né? Bem intuitivo, mas só para deixar claro, eu tive que inicializar ele como Visible False, beleza? Então ele começou como Visible False. Antes estava assim, né? Antes estava assim, eu só mudei aqui, tanto nesse quanto no Blueprint Hero, para deixar tudo de forma dinâmica ali, de forma programática, tá bom? Bom, então o próximo mecanismo que eu aprendi, né, nessa jornada de estudo, né, nessa semana, foi a pegar um objeto no mapa. Vamos lá, então chegando perto aqui, eu tô aqui perto da espada, cheguei perto, aparece E, acho que precisa chegar bem perto aqui, né? Beleza? E aí eu aperto E e aí a espada vem pra minha mão. É isso aí, tá? Então como que eu fiz pra desenvolver esse mecanismo? Então a gente já viu várias vezes que quando a gente quer ter alguma interação com alguma coisa aqui do cenário, a gente precisa ter uma lógica própria. E quem centraliza isso é o Blueprint. Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz então foi criar uma pasta de weapon, né? E aí tem o Sword. E aí dentro do Sword, reparem que tem o Sword, o Blueprint Sword mesmo, tá? Que eu já vou abrir aqui. E o Blueprint Interface Items, beleza? Então qual que é a parada? Se a gente pensa em itens que a gente pega, é muito parecido o que cada um vai ter. Cada item que você pegar, de alguma forma você vai ter que passar ele para sua mão e manusear de alguma forma. Então, para começar, né, a coisa mais simples que a gente tem que... Então, a primeira coisa que a gente deduz que todo item tem que ter é ele ser pegável. Então, a gente vai centralizar a função grab item aqui dentro, tá? E aí a gente já viu como é que implementa uma interface. É muito tranquilo, né? Então, a gente vem aqui no Blueprint que vai implementar. Vem aqui em Interface. Opa. Ah, vem aqui, na verdade, né, em configuração de classe. Cadê? Interface aqui, ó, interfaces implementadas e coloca, né, adicionar Blueprint Interface Items. E aí a gente tem aqui dentro a sobrescrita, né, o override do método grabItem. A gente tem até ele aqui, ó, dá até para arrastar ele daqui, ó. Se a gente arrasta ele daqui, ele implementa ali. E aí, beleza, então aí a gente tem aqui o que a gente quer fazer. Então a gente viu no tópico anterior que para mostrar ou esconder o Health Bar, a gente precisou sobrepor a área indicada para conseguir tomar uma decisão, que no nosso caso é mostrar o Health Bar em si. No nosso caso aqui vai ser muito parecido, né, para aparecer o botãozinho E, que é o botão que pega o item, né? Então a gente vai fazer uma coisa muito parecida para mostrar o Blueprint, o widget, né? Para mostrar o widget Blueprint Pick Hint, né? Então, sério, isso aqui, fora a parte de pegar ali e tudo mais, eu fui vendo umas implementações como que fazia, né, pra conseguir colocar na mão do boneco e tal. Só que isso aqui já deu pra fazer de cabeça, tá, gente? Então olha só que legal
que é absorver o conteúdo, repetir coisa, né? Que uma hora entra na cabeça, velho. Então, finalmente tá entrando na cabeça. Então, o que acontece? Aqui no nosso caso, a gente tem... onde eu tava mesmo? Ah, tá. Aqui no overlap e no begin overlap e no end overlap, a gente vai esconder ou mostrar o widget. O widget aqui, né? Que é o pick hint. Tá aqui, ó. Aqui, ó. O widget blueprint, pick hint. Beleza, já tá criadão aqui. Ah, na verdade tem que criar, né? Igual no outro caso. E aí no grab item, olha só o que eu vou fazer. O que o blueprint enemy vai fazer na verdade? Eu vou pegar o evento. Quando eu executar esse evento, né? Quando eu apertei o botão de trigar, a gente vai pegar esse item, dar um delayzinho, e esse delay aqui eu achei meio burro ele, tá? Mas não funcionou no meu caso, aí colocar o delay until next tick foi o que eu achei de solução, mas eu acho que ele é meio burro, tá? Deveria ser uma coisa mais inteligente, talvez com um evento, com bind, na verdade, alguma coisa assim, funcionaria. Mas eu preciso aprender a mexer com bind direito aqui com blueprints e tal, mas enfim. E aí eu vou destruir ele, porque ele vai ter que ser destruído da posição que ele tá. Concorda que isso aqui... embora eu esteja pegando esse item, né, no nosso caso aqui no nosso jogo, quando eu aperto eu destruo no chão para recriar na minha mão, beleza? Então é basicamente essa lógica aí. Então eu aperto E, ele vai fazer isso daí, né? Então grab item. Só que aqui você repara que não tem nada de... Pô, mas cadê o botão E, né, de apertar? Onde que tá esse botão? Pô, quem que tá controlando? O meu jogador, né? O Blueprint Hero, que é o coração do jogo, porque ele é o protagonista. Então lá no Blueprint Hero... Lembrando que eu não sei se você tá chegando aqui de paraquedas, mas eu estou aprendendo a Unreal Engine, tá? Então essa série que eu faço é onde eu realmente aprendo a mexer, entendo como é que funciona, e a ideia é postar um jogo aí na Steam no final dessa saga toda, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que eu fiz de cabeça, né, no tutorial ele mandou fazer isso aqui, né? Ele mandou key I, se eu não me engano, né? Se eu apertar o E, vai ter o mesmo efeito do que esse evento aqui todo, grab item, tá? Só que a gente já aprendeu a mexer com input action. Então eu falei, pô, beleza, então ao invés de fazer isso, já vamos fazer da melhor forma para mecanismos que são repetitivos. Então eu criei o IA grab item. E esse IA grab item, na verdade não é aqui, né? Esse aqui é só a ação. Deixa eu fechar aqui. Aí. É só a ação, né? Mas esse IA grab item, ele tá dentro do mapa, né? Do mapeamento das ações, sendo o botão E. Então eu já mapeei ele e agora qualquer lugar que eu chamar, eu chamo a função. E eu não preciso ficar lembrando, tipo, putz, qual botão que eu tenho que apertar para pegar, né? Na hora que eu for implementar alguma coisa nova. Eu simplesmente chamo uma função que é mais intuitiva. Pô, ela chama pegar item. Então eu vou chamar esse evento, né, de qualquer lugar que eu quiser. Tá? Então se eu quiser criar, sei lá, um inimigo. Se eu vim aqui no blueprint enemy. No blueprint enemy. Se eu vim aqui e quiser chamar o grab item. Opa. Se eu quiser chamar o outro, né? É o grab item aqui. Se eu quiser chamar o grab item, eu posso, né? Então eu venho aqui e faço o que eu tiver que fazer, ou um player 2, por exemplo. Então é bem reutilizável, né? Bem intuitivo de usar. Então beleza, comecei aqui. Essa parte virou uma maçaroquinha aqui, tá? E eu achava que tinha uma forma melhor de fazer, mas resumindo, então quando o boneco ele entra nessa faixa assim de sobreposição de item, você concorda que nesse caso o jogo sabe, né? Quem tá programando, eu no caso, eu sei o que ele tá sobrepondo naquele momento, só que pro Blueprint Hero, né, pro personagem, eu não conheço esse objeto, né? Eu conheço essa classe dentro daqui da nossa programação, mas eu não sei exatamente que eu tô ali. Eu posso ter, tipo, por exemplo, tá? Isso é meu entendimento ali, baseado no que eu aprendi. Eu posso ter, por exemplo, aqui, ó,
o Blueprint Sword, eu posso arrastar aqui o Blueprint Sword e colocar, por exemplo, aqui dentro da model dele, uma outra espada, ou sei lá, um cone, tá ligado? Se eu quiser pegar um cone aqui e usar ele como arma. Eu vou poder. Se eu fizer isso aqui, ele vai funcionar, né? Só que o que acontece? No meu caso, eu preciso saber, porque na hora de você vai ver mais pra frente, mas na hora que eu for colocar a posição no slot, ou quando eu tiver que combar ali, fazer o combo de algum tipo de arma específico, eu vou ter que saber isso, certo? Tá, uma forma bem de como eu entendi mesmo. Eu vou ter que saber qual tipo de classe que eu tô lidando. E aí o que acontece? Quando eu tô sobrepondo os atores, ele não me dá um objeto de retorno. Ele dá uma matriz. Então essa matriz, né? Eu vou pegar esses atores e vou pegar cada item aqui. Vou confirmar, né? Se ele é do tipo Blueprint Interface Items, para poder, por segurança, né? Que vai que ele tá sobrepondo um outro tipo de interface. Aí é outro tipo de implementação, né? Mas aí no nosso caso, eu vou pegar esse Overlapping Actors, que já vou adicionar um filtro da classe que eu sei, tá? Então já vou colocar Blueprint Sword, que eu já sei que é o que ele vai sobrepor e ter toda essa lógica aqui. E aí sim eu vou pegar esse resultado dessa matriz e vou chamar o Grab Item. Lembra da nossa interface? Então eu vou chamar o Grab Item aqui. Porque aqui, ó, veja que eu já estou esperando um tipo de interface Blueprint Interface Items e eu já sei que a classe aqui é Blueprint Sword. E esse método GrabItem, ele está dentro da nossa interface aqui, né? Da nossa interface, e também a implementação em si está dentro do nosso Sword. Então quando eu trigar lá, né, ele vai chamar esse bloco aqui. Né? Não sei se deu para reparar na hora que eu estava rodando a demonstração, mas ele aparece lá em cima, né? Peguei, né? Isso aqui só aparece em debug, mas apareceu e peguei e já era. Posso pegar, né? Não posso pegar e peguei. E apareceu o widget também, o E, né? De apertar o E. Mas enfim, e aí, outra coisa também que eu fiz para eu conseguir reutilizar isso, né? Reutilizar, né? Os tipos de itens que eu quiser, né? Tipo, o tipo de modelagem que eu quiser aqui, que nem eu consegui mudar para cone, e esse aqui é uma espada normal. Eu tive que, aqui no Construction Script, eu setar o Static Mesh. Mas esse Item Model, ele é uma variável que a gente seta ele em tempo de execução. Então, se eu tirar aqui o Model... e lembrando que eu tenho que deixar esse Item Model como global, tá? Então, cada instância vai ser editável isso daqui. Beleza? Vai ser alterável, né? E aí aqui então no meu Construction Script eu vou pegar essa variável, né? Vou pegar o Item Model, vai ser o meu New Mesh, e esse Item Model vai ser o que eu vou colocar aqui na minha interface. Então se eu mudar, por exemplo, aqui, ó, de Item Model eu vou renomear para James, tá ligado? Sei lá. James aqui também mudou, tá? Então esse nome... Deixa eu voltar esse aqui, né? James é foda. Então beleza, então mudei aqui para Item Model. Então é isso daí. Como que eu seto, beleza? Então eu simplesmente transformei essa variável eu transformei, né, essa construção sendo recuperada através de uma variável, e essa variável é de instância para instância, ou seja, cada vez que eu arrastar um Blueprint Sword, ele vai criar uma instância nova e eu vou conseguir colocar um Item Model novo, beleza? Lembrando que o Item Model, né, obviamente tem que ser o tipo Static Mesh, porque Static Mesh é o tipo de qualquer objeto aqui dentro da Unreal, tá? Aqui, ó, Static Mesh, malha estática, né, Static Mesh, então é isso. Beleza, e aqui agora, olha só, para eu conseguir falar assim, pô, eu quero pegar e eu quero atrelar esse widget, né, esse Item Model aí que tá no meu jogo, né, no meu blueprint, eu quero colocar ele dentro, eu quero colocar ele atrelado ao meu boneco, eu quero que ele esteja segurando o meu item. Então o que eu faço? Aqui tem o socket, tá?
Na verdade, acho que é slot a tradução, tá? E aí você vai colocar aqui hand right, né? Ou hand left, etc. Mas aí se você quiser ver, tem um monte aqui, ó. Se quiser colocar no peito a espada, eu posso também. Mas aí no caso, então, eu coloquei aqui. E aí eu posso colocar mais pra cima, mais pra baixo. Eu acho que não ficou muito centralizado, ficou meio esquisito ali. Mas é estranho que eu ainda não entendi como que abaixa ele suavemente, né? Então, tipo... ele abaixou muito ou pouco. Então eu preciso dar uma olhadinha como que eu faço pra ficar bem preciso aí. Mas enfim, aí uma vez que você coloca ele ali, você já consegue ter esse comportamento que eu fiz no jogo. Deixa eu rodar aqui só pra mostrar pra vocês eu pegando esse cone aleatório, mas eu vou colocar esse cone lá no começo pra facilitar, né? Meu item model, eu vou colocar um cone. Beleza? E aí o meu cone... deixa eu rodar aqui. Beleza. E aí no meu cone, olha só. Sobrepus, apertei o E. Pô, ficou escuro aqui, ó. Mas é aqui, ó, tá vendo que o cone tá na minha mão, né? Então é porque justamente eu estou pegando o item model e colocando ele ali no socket. Não estou pegando o sword em si. Beleza? É isso aí. Foram esses, então, os aprendizados da semana que eu compartilhei aqui com vocês. Espero que você esteja curtindo essa série. Mais uma vez, eu demorei para postar esse episódio porque eu tive um problema de saúde. Já vou falar sobre isso em um outro vídeo. Mas enfim, tá aí o aprendizado dessa semana em tempo, beleza? E provavelmente eu vou ter mais um vídeo, além desse eu vou ter mais um vídeo só, que vai ser basicamente um encerramento, fazendo um consolidado de tudo que eu aprendi, tá? Então já estou caminhando para os finalmente dessa primeira temporada. Lembrando que depois do final dessa primeira temporada, eu vou estudar pra caramba e compartilhar vídeos pontuais, tá? Eu simplesmente vou mergulhar aqui, ó, estudando pra caramba no offline e postando alguns conhecimentos com vocês, alguns aprendizados, algumas coisas legais aí, notícias também, enfim. Então já deixa aquele like, se inscreva no canal. Toda quarta-feira eu tô fazendo live aqui também, então não perca. É isso aí, valeu, tamo junto, tchau!